Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima. Estamos de volta aqui, pessoal, com mais um vídeo na sequência do projeto Fé Sem Superstição, Catecismo Maior de São Pio X e Doutrina Católica. Estamos falando sobre os sacramentos, né? E hoje nós estamos postando o vídeo de número 23, a 23ª aula. Se bem que não é bem uma aula, né? Porque eu não fico discorrendo aqui sobre teses e interpretações doutrinais, etc. Mas sim é uma breve leitura dos artigos do Catecismo Maior de São Pio X. E vez por outra a gente faz um breve, um ou outro comentário, né? Só para exemplificar. Mas a gente convencionou aqui no canal chamar de aula, né? Dar o nome de aula para que pudesse ter uma dinâmica melhor, mais clara, né? Mais didática, para as pessoas que estão interessadas em se aprofundar e conhecer melhor a sua fé, e para aqueles que também não têm a fé católica, né? E que de alguma forma se sentem atraídos pela graça de Deus para conhecer a fé. Então, antes de iniciarmos, né, vamos fazer nossas orações para que Deus possa abençoar esse trabalho, como sempre vem abençoando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Infunde, Senhor, em nossos corações a vossa graça, vô-lo suplicamos, a fim de que, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, e pelos merecimentos de sua morte de cruz, sejamos um dia agraciados pela felicidade da visão beatífica e da salvação eterna. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Bom, pessoal, hoje, 23ª aula do projeto Fé Sem Superstição, Catecismo Maior de São Pio X e Doutrina Católica. Nós adentramos aqui ao tema do sacramento da Santíssima Eucaristia. Está no capítulo 5º do Catecismo Maior de São Pio X, da editora Permanência, né? Recomendo a aquisição. E São Pio X achou por bem dividir a exposição desse tão importante sacramento em 3 partes. Primeiro ele faz uma introdução geral, né, da natureza da Santíssima Eucaristia, da presença real de Jesus Cristo nesse sacramento. Depois ele aborda a questão da instituição e dos efeitos do sacramento. E em terceiro lugar, das disposições necessárias para bem comungar. E faz um adendo aqui com 2 brevíssimos tópicos, né? Agregando mais um 4º e um 5º, que trata da maneira de comungar e do preceito da comunhão, né? O que a igreja institui como regra, como norma, acerca da ida, né? Da busca, do contato, né, do batizado com o sacramento, como se faz isso, por que se faz, se é um dever, né, e não se trata de uma obrigação do ponto de vista, por exemplo, do direito privado, mas sim de um dever ser, de ser batizado, né? Nós temos o dever de irmos à Eucaristia com as devidas disposições. Bom, lembrando que o sacramento é um sinal sensível da graça de Deus, né? Ou seja, é a graça de Deus que é invisível,
né? Deus é invisível, é puro espírito, como nos ensinou o nosso Senhor e nos ensina a igreja. E essa graça também, ela tem essas mesmas características, essa mesma dinâmica. Tá? Portanto, o sacramento é um sinal sensível que nós podemos ver, que nós podemos sentir, que nós podemos perceber dessa graça de Deus que opera em nós. Pois bem, pessoal, então dito isto, vamos sem mais delongas adentrar a leitura aqui do Catecismo Maior de São Pio X, onde nós vamos tratar hoje, nós vamos abordar hoje, né, a questão da natureza da Santíssima Eucaristia e da presença real de nosso Senhor Jesus Cristo neste sacramento. Né? E começamos aqui no artigo 594, onde São Pio X pergunta, né? Ele faz essa abordagem através de perguntas e respostas. Né? Quem está seguindo, quem está acompanhando o desenvolvimento dessa exposição já percebeu, né, que ele desenvolve os temas através de perguntas e respostas. Então, no 594, vem a pergunta, que é o sacramento da Eucaristia? E aí ele responde, a Eucaristia é um sacramento que, pela admirável conversão de toda a substância do pão no corpo de Jesus Cristo e de toda a substância do vinho no seu precioso sangue, contém verdadeira, real e substancialmente o corpo, sangue, alma e divindade do mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, debaixo das espécies de pão e vinho, para ser nosso alimento espiritual. Isso basicamente, né, as respostas são autoexplicativas, né? Então a gente vai dando sequência aqui. 595. Está na Eucaristia o mesmo Jesus Cristo que está no céu e que nasceu na terra da Santíssima Virgem? Sim. Na Eucaristia está verdadeiramente o mesmo Jesus Cristo que está no céu e que nasceu na terra da Santíssima Virgem Maria. 596. Por que acreditais que no sacramento da Eucaristia está verdadeiramente Jesus Cristo? Eu acredito que no sacramento da Eucaristia está verdadeiramente presente Jesus Cristo porque ele mesmo disse, e assim nos ensina a Santa Madre Igreja. 597. Qual é a matéria do sacramento da Eucaristia? A matéria do sacramento da Eucaristia é a que foi empregada por Jesus Cristo, a saber, pão de trigo e vinho de uva. 598. Qual é a forma do sacramento da Eucaristia? A forma do sacramento da Eucaristia são as palavras usadas por Jesus Cristo. Isto é o meu corpo. Este é o meu sangue. 599. Que é a hóstia antes da consagração? Resposta. A hóstia antes da consagração é pão de trigo. 600. Depois da consagração, que é a hóstia? Depois da consagração, a hóstia é o verdadeiro corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, debaixo das espécies de pão. 601. Que está no cálice antes da consagração? Antes da consagração, no cálice, está vinho com algumas gotas de água. E depois da consagração, que há no cálice? Artigo 602.
Depois da consagração, há no cálice o verdadeiro sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, debaixo das espécies de vinho. Artigo 603. Quando se faz a mudança do pão no corpo e do vinho no sangue de Jesus Cristo, quando que isso acontece? A conversão do pão no corpo e do vinho no sangue de Jesus Cristo faz-se precisamente no ato em que o sacerdote, na Santa Missa, pronuncia as palavras da consagração. Isto é o meu corpo, este é o meu sangue. Artigo 604. Que é a consagração? A consagração é a renovação por meio do sacerdote do milagre operado por Jesus Cristo na última ceia, quando mudou o pão e o vinho no seu corpo e no seu sangue adorável por estas palavras: isto é meu corpo, este é o meu sangue. Artigo 605. Como é chamada pela Igreja a miraculosa conversão do pão e do vinho no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo? Resposta: esta miraculosa conversão, que todos os dias se opera sobre nossos altares, é chamada pela Igreja de transubstanciação. Artigo 606. Quem deu tanta virtude às palavras da consagração? Foi o mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus onipotente, que deu tanta virtude às palavras da consagração. Foi o próprio Cristo. Continuando, 607. Depois da consagração, não fica ainda alguma coisa do pão e do vinho? Depois da consagração, ficam só as espécies do pão e do vinho, ou seja, a aparência. 608. Que são as espécies do pão e do vinho? Dizem-se as espécies a quantidade e a qualidade sensíveis, ou seja, perceptíveis por nossos sentidos, tato, visão, olfato, do pão e do vinho, como a figura, a cor e o sabor. 609. De que maneira podem ficar as espécies do pão e do vinho sem a sua substância? As espécies do pão e do vinho ficam maravilhosamente sem a sua substância por virtude de Deus onipotente. Maravilha no sacramento da Eucaristia, pessoal. Continuando, 610. Debaixo das espécies do pão está só o corpo de Jesus Cristo e debaixo das espécies do vinho está só o seu sangue? Resposta: tanto debaixo das espécies do pão e do vinho, das espécies do vinho, está Jesus Cristo vivo e todo inteiro com seu corpo, sangue, alma e divindade. 611. Podereis dizer-me por que tanto na hóstia como no cálice está Jesus Cristo todo inteiro? Tanto na hóstia como no cálice está Jesus Cristo todo inteiro, porque ele está na Eucaristia vivo e imortal, como no céu. Por isso, onde está o seu corpo, está também o seu sangue, a sua alma e a sua divindade. E onde está o seu sangue, está também o seu corpo, sua alma e sua divindade, pois tudo isto é inseparável de Jesus Cristo. 612. Quando Jesus está na hóstia, deixa de estar no céu? Quando Jesus está na hóstia, não deixa de estar no céu, mas encontra-se ao mesmo tempo no céu e no Santíssimo Sacramento. 613. Jesus Cristo está presente em todas as hóstias consagradas do mundo? Sim. Ele está presente em todas as hóstias consagradas no mundo inteiro. 614. Como é possível que Jesus Cristo esteja em todas as hóstias consagradas? Sim, por meio responde o catecismo, por meio da onipotência de Deus, a quem nada é impossível. 615. Quando se parte a hóstia, parte-se também o corpo de Jesus Cristo? Não,
não se parte o corpo de Jesus Cristo, mas partem-se somente as espécies do pão. 616. Em que parte da hóstia fica o corpo de Jesus Cristo? O corpo de Jesus Cristo fica inteiro em todas e em cada uma das partes em que a hóstia foi dividida. Até mesmo, pessoal, comentando rapidinho aqui, naqueles fragmentos, naquelas pequeníssimas partículas, está ali também o corpo inteiro, corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Daí a proibição sábia da Santa Madre Igreja da comunhão feita na mão, onde partículas do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo caem no chão e depois são pisoteadas pelas pessoas. Então é uma questão de consciência que surge a partir do conhecimento. A partir do momento que você conhece a doutrina, você conhece o sacramento, você conhece a realidade da sua fé, você passa a ter condições de se determinar de maneira correta com relação aos sacramentos. É um sacrilégio muito grande, e isso precisa ser ressaltado. Nosso canal sempre trabalhou nessa mesma linha. Continuando, 617. Está Jesus Cristo tanto numa hóstia grande como na partícula de uma hóstia? Então, vejam bem, pessoal. Sim, tanto numa hóstia grande como na partícula de uma hóstia está sempre o corpo de Jesus Cristo. 618. Por que motivo se conserva nas igrejas a Santíssima Eucaristia? Lá naquele sacramento, quando você entra na igreja e vê aquele pequeno tabernáculo com aquela luzinha vermelha acesa ali, porque é ali que se conserva a hóstia consagrada. E o Catecismo explica por que a igreja faz isso. Ele diz assim: conserva-se nas igrejas a Santíssima Eucaristia para que seja adorada pelos fiéis e levada aos enfermos quando necessário. Aos enfermos quando necessário. Engraçado que a gente só precisa de Deus quando a gente só se lembra de Deus, É uma coisa interessante. Quando estamos em apuros, ou quando a nossa história, que é a comédia da nossa vida, vai chegando ao fim. E aí não temos mais o apoio material, e aí daí percebemos que estamos indo para o final da jornada e que vamos transpor os umbrais da eternidade, E é uma jornada que se faz sozinho, naquele momento de transição. Aí lembramos, E nos interessamos. Isso é muito curioso, Isso sirva de um pequeno ponto aqui, um pequeno para e passo momentâneo para uma reflexão mais profunda sobre as realidades da fé e sobre a importância de estarmos sempre atentos a essas realidades, prestando homenagem, evidentemente, à bondade, à misericórdia de Deus que nos trouxe tão grandes tesouros. Bom, continuando. 618. 619, para finalizar essa primeira abordagem do Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Deve-se adorar a Eucaristia? Por tudo que já foi dito, a resposta é óbvia, mas eu lerei aqui a resposta do Catecismo. A Eucaristia deve ser adorada por todos, porque ela contém verdadeira, real e substancialmente o mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois bem, pessoal, finalizando aqui essa primeira abordagem aqui do Catecismo sobre a Santa Eucaristia. Estamos encerrando aqui essa postagem, 23ª aula do projeto Fé Sem Superstição, Catecismo Maior de São Pio X e Doutrina Católica. E agradecidos a Deus, porque servos inúteis, merecedores das penas do inferno, recebemos aqui a graça, tanto de poder realizar esse trabalho, quanto a graça especialíssima de estarmos vivos para
obtermos, né, alcançarmos, conhecermos um pouco mais sobre a nossa fé. Recomendo a leitura do Catecismo Maior e a leitura também do Evangelho de São João, né, da instituição da Santa Ceia, né, onde Jesus Cristo pronuncia santas palavras, instituindo o sacramento da Eucaristia, como também o capítulo 6 do Evangelho de São João, onde Jesus fala que ele é o pão do céu, né, pão vindo do céu, e que devemos, né, ter acesso, ir buscar esse pão do céu. Porque ele nosso afirma, né, que meu corpo é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida, e inclusive isso escandaliza os apóstolos, os seguidores, né? Que tinha uns 12, que Nosso Senhor falava em separado, né? Que ele estava preparando porque seriam os alicerces da igreja sobre a rocha São Pedro, mas haviam dezenas de pessoas que o seguiam em todos os lugares. E a maioria dessas pessoas acabou se escandalizando com as palavras, né? Tanto que na tradução da Bíblia católica há um trecho em que uma pessoa diz: meu Deus, esse discurso é muito duro, quem pode ouvi-lo? Então é basicamente isso. Então eu recomendo a leitura e evidentemente os escritos, né, da igreja, oficiais, os documentos oficiais da igreja, até sua santidade Pio XII, né? Daí para frente já fica complicado. E os escritos dos santos doutores, São Tomás de Aquino também tem trabalhos magníficos sobre isso. Enfim. Então, estamos encerrando aqui essa aula, né? Vamos fazer nossas orações para que Deus possa abençoar esse trabalho, como já abençoou, e que se possa tirar o maior proveito dele para a honra e glória de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, do maligno. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São Pio X, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, pessoal, um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Até a próxima aula, né? Até lá.